Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Hoje foi uma loucura. Entendeu? Hoje não deu tempo para nada. Entendeu? Vocês terem uma ideia, eu cheguei tem 3 minutos em casa. Né? O mozinho estava me ajudando a pentear o cabelo aqui antes, agora há pouco, entendeu? Ainda bem que a gente tem uma escovinha aqui, ó, daquelas antigas, conhece? Se lembram dela? A gente põe a mão assim, faz assim, ó. Das poucas coisas que se resolve meu cabelo. Né? Ih, moço, eu mexi e ficou torto agora. Deixa eu pôr aqui direitinho, pronto. Ai, ai. Muitas questões administrativas para resolver, sabe? Entrou alguém. Quem entrou? Oi, Marli. Boa noite. Paz e bem. Oi, Marli. Um beijo. Te amo. Então, tá uma confusão. Amanhã vai ser um dia ainda mais confuso, porque eu tenho... De manhã cedo tem... Celebração da Palavra. Celebração da Palavra. 7h30. 7h30. Aí eu vou chegar no trabalho lá pelas 8h30, 9 horas. Então amanhã eu vou estar atrasado. Ô, Diácono Marcelo! Diácono Aleluia! Boa noite, paz e bem. Vou chegar atrasado no trabalho. Se bem que hoje, como eu fiquei até tarde, eu posso chegar atrasado amanhã, que não vai ter problema nenhum. Depois, quinta-feira é feriado, né, amor? Uhum. Aí você não precisa se preocupar. Né? Beijo, querida. Te amo muito, diz a Marli para você. Uhum. Aí eu não tenho problema de chegar atrasado no trabalho. Eu ainda não sei se sexta-feira vai ser enforcado ou não vai. Até agora eu não sei, amor. Mas se Deus quiser vai ser enforcado para eu poder ficar um pouquinho mais com meu amor. De todo jeito, sexta-feira também tem celebração da palavra. Tem celebração da palavra quarta, quinta e sexta. E sábado. Aí eu folgo nada, domingo tem celebração da palavra. Segunda tem trabalho, terça tem trabalho, quarta... E para você também, obrigado. Marli é ótima. Né? E eu vou fazer celebração da palavra também em maio, dia 6 e 7. No dia do conclave eu vou fazer uma celebração. Ai, meu Deus do céu! Aonde? Na igreja? Lá na igreja. De manhã? De manhã. Espero que só de manhã. Tem alguém para fazer missa de tarde. Então hoje foi uma correria só, como vocês podem ver. Nós estamos na segunda semana da Páscoa, nós vamos falar de Evangelho de João hoje, deve ser Evangelho de João amanhã também. E Evangelho de João amanhã tem o versículo que ninguém presta atenção nos versículos de amanhã. Se prestasse atenção era outra igreja. Mas fazer o quê? Vamos começar que está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como
Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Eu vou assim. Bem, esse evangelho que eu estou lendo a primeira vez agora, não tive tempo de ler, é um evangelho conhecido, é um evangelho muito falado, mas eu acho, Terezinha, boa noite, paz e bem, eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão sobre ele. E eu quero trazer uma reflexão, porque ontem eu falei assim, é necessário entender Jesus. E hoje, eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão pensando na necessidade de testemunhar Jesus. Né? Muito naquilo que está aqui, em verdade, eu vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. E aí você vai dizer assim, Bernardo, mas eu não vi Jesus. É verdade, é verdade. Você viu Jesus, amor? Não, pessoa de Jesus, não. Você viu Jesus, não? Não. Como é que você vai dar testemunho de Jesus? Pode. Não, como? Você vai dar testemunho. Você dá testemunho daquilo que você viu. Eu não vi, como é que eu vou dar testemunho? Ele, inclusive, fala, né? Eu vou dar eu não posso te dar um testemunho, você não pode entender as coisas do alto, porque você não viu as coisas do alto. Aí o mozinho está falando, pela fé. Eu acho que é uma resposta válida, eu acho que é uma boa resposta. A fé, ela nos dá uma possibilidade de ver algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem uma resposta que tem a ver com o que o mozinho colocou. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além. Pela fé, a gente sabe que Deus é a videira, que Jesus é o agricultor ou o vinhateiro. Ou seja, que nós estamos inseridos na vinha do Senhor. Acho que tinha até uma música, não tinha, amor? O povo de Israel é a vinha do Senhor? Não tem uma música que a gente canta isso? Não conheço, não. Tem sim. Tem até uma música que a gente cantava. O povo de Israel é a vinha do Senhor. Depois eu vou me achar essa música. E aí eu fico pensando, porque Jesus nos fala sobre, por exemplo, a necessidade dos frutos. Né? Oi, Vitor. Boa noite, paz e bem. Como é que tá aí pro lado de Manaus? Conta aí para mim, Vitor.
Então, assim, eu não posso dar testemunho de Jesus, porque eu não vi Jesus, mas eu vi o povo. Eu vi a vinha do Senhor, eu vi a igreja, e eu vi os frutos da igreja. E eu posso dar testemunho dos frutos da igreja. Eu posso dar testemunho de Jesus. Posso, pela fé, como disse minha esposa, que está aqui. A igreja não é o corpo místico de Cristo? E o que a igreja nos mostra é, portanto, a obra de Jesus, que nós somos os responsáveis por testemunhá-la no mundo. Os frutos que nós damos ao mundo são frutos que devem mostrar o testemunho ao mundo de Jesus. E hoje eu vi, achei até muito gozado. Salve, diácono, bênção, maravilhoso. A cidade e eu nos adotamos. Risos, que bom, assim que é bom, Vitor. É muito bom. Muito bom quando a gente sai numa missão e a gente fica bem nessa missão. Muito bom. Parabéns. Deus te abençoe muito. E hoje, por exemplo, algumas pessoas me mandaram fotos e essas pessoas estavam furiosas. E eu virei, olhei, mas por que vocês estão aborrecidos? Aqui, Bernardo, olha que coisa, estão usando IA, inteligência artificial, para manipular as coisas. Essa foto é uma mentira. E eu olhava assim, olhei a foto, olhei. O que tem de mais? Frei Gilson e Padre Júlio Lancelotti. Qual o problema? Até parece que os dois estão juntos. Qual o problema? O que tem de mais? Não! Porque Padre Júlio, ele não quer, ele não gosta do Frei Gilson, ele tem briga com o Frei Gilson, ele isso com o Frei Gilson. Imagina! Ué, você está dizendo que o Padre Júlio é um inimigo do Frei Gilson, por isso os dois não podem estar juntos? É! Aí eu comecei a ficar triste. Dali a pouco um outro mandou, e fazendo a leitura inversa, como se o Padre Júlio nunca aceitasse a visita do Frei Gilson. Um dizia que o Frei Gilson não aceitaria o Padre Júlio, o outro dizia que o Padre Júlio não aceitaria o Frei Gilson. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei até meio angustiado. Porque, pessoal, é a live de ontem. As pessoas não entenderam o que Jesus explicou, elas não entenderam nada que Jesus falou. Esse é o problema. Quando a gente fala aqui, né? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que nós vimos. Qual é o testemunho que você está dando quando você faz uma fala dessa com alguém? Sabe, eu espero que a pessoa tenha ficado muito revoltada e tenha mandado isso só para mim. Porque aí, pelo menos, as duas pessoas, duas não, foram três, as três pessoas que me mandaram essas mensagens, ficou comigo. E ninguém vai saber quem são. Porque, inclusive, eu apaguei as mensagens.
para proteger essas pessoas. Se você pegar o meu celular, você não vai ver essas mensagens. Porque eu quis proteger essas três pessoas, para que elas, tendo recebido uma boa instrução, elas possam agora testemunhar a verdade. Tá? Então vamos lá. As fotos são verdadeiras, não tem nada de IA. Tá? Padre Júlio foi visitar Frei Gilson. Tá? Frei Gilson recebeu o Padre Júlio. Tá? Mas isso, aquilo outro. Pessoal, e o testemunho da unidade? Como é que fica? Como é que fica se a gente pensar bem que o próprio Jesus, quando fala do bom pastor, se lembra, mozinho? Do bom pastor, eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ele também fala, há outras ovelhas que não estão nesse redil, a elas eu também devo buscar, para que todos sejamos um. O testemunho da unidade é um testemunho essencial para a igreja. Então, por que nós não podemos testemunhar a unidade? Eu não estou dizendo que nós temos que testemunhar a uniformidade. Não, a unidade. Nós temos que testemunhar que somos absolutamente diversos. Né? Que temos os nossos papéis, as nossas ações, as nossas opiniões, as nossas formas de viver a fé. E elas são diferentes. E graças a Deus elas são diferentes. Ainda bem que elas são diferentes. Né? Imagina se todo mundo fosse absolutamente igual. Que coisa horrorosa ia ser. Então nós não podemos exercer a nossa fé de forma absolutamente igual. Não. Vamos viver a nossa fé de formas diferentes. Mas há algumas coisas que nos unem. Seja você um católico, seja você um batista, um metodista, seja você um presbiteriano, da Igreja da Graça, da Igreja Universal do Reino de Deus, eu arrisco dizer, seja você um espírita, que eu conheço pouco da religião espírita, mas você é um espírita. Nós todos acreditamos na divindade de Jesus. E ninguém discute isso. Ah, Bernardo, mas fulano é judeu, mas ele acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como eu, e meu irmão muçulmano também. E meu irmão do candomblé pode não chamar de Deus, mas chama, se eu não me engano, de Odularé. Eu acho que a pronúncia é assim. Que se você conversar com ele, é Deus. Então nós temos uma unidade. E o nosso testemunho pode ser maior que esse. Por exemplo, os católicos hoje celebram Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. E tem algumas pessoas que querem dizer que ela era uma mulher muito culta, que tinha um conhecimento muito grande, ao ponto de corrigir papas. Por quê? Porque acha que é importante falar da grandeza, como se aquilo fosse o grande testemunho dela. Eu prefiro falar, por exemplo, que ela, numa de suas obras, fala que o amor a Deus tem que se manifestar através do amor ao próximo. Mas tanto quem falou A quanto eu que falei B, acreditamos que essa mulher é um exemplo para todos nós.
Como pode ser que uma pessoa queira ajudar os seus irmãos sendo catequista? A outra pessoa vai ajudar os seus irmãos distribuindo comida, e outra sendo de um grupo de oração. Mas nós todos entendemos que é necessário cuidar das pessoas. A forma como cada um cuida das pessoas é diversa, mas o compromisso de cuidar é essencial. Eu tenho visto uma coisa assim ridícula, né, sobre o conclave. Agora, daqui a pouco você vai ter gente com bandeirinha, cardeal qual, cardeal qual. O meu testemunho não é pelo cardeal A, pelo cardeal B, pelo cardeal C, né? Eu tenho até cardeais que eu gostaria que fossem papas. Alguns por um motivo, outros por outro. Mas eu não vou ficar aqui, vamos rezar pelo cardeal tal. Não. Porque o fruto da igreja não é eleger o cardeal A ou o cardeal B. O fruto da igreja é ser local seguro para todas as pessoas. Né? O fruto da igreja é libertar os cativos, é acabar com a opressão, é alimentar os famintos, é rezar pelos que morreram, é dar um bom conselho. É fruto da igreja. É assim que nós vamos testemunhar Jesus ao mundo. E se a gente fica agora, em vez de mostrar o amor, mostrar o ódio, qual é o testemunho que eu estou dando de Jesus? Se em vez de eu valorizar o que nos une, eu valorizar o que nos divide, o que eu estou trazendo de bom? Qual é o testemunho que eu quero dar ao mundo? Aquele que vira para alguém e fala assim: meu irmão, você está em pecado. Você não tem jeito. Ai, meu Deus do céu. Amandica, boa noite, paz e bem. Qual o testemunho que eu quero dar? Um testemunho de exclusão das pessoas. Você é pecador. Não tem jeito não. Quando você estiver no pecado, Deus não quer saber de você. Sabe, algumas pessoas chegam ao extremo, elas pegam pedaços assim soltos. Então é assim: se você comete um pecado mortal, você perde a amizade de Deus. Então você não é mais ninguém. Não, peraí. Como é que você está entendendo que você perde a amizade de Deus? Porque se você acha por acaso que pode um pecado Deus não te quer mais, você na verdade extinguiu a humanidade inteira de uma vez só. E o pior, você fez o pior testemunho que existe de Jesus no mundo. Tem um salmo, a gente inclusive cantou esse salmo domingo, né, amor? Não é? Agora, o povo de Israel diga: eterna é a sua misericórdia. Os sacerdotes do Senhor agora digam: eterna é a sua misericórdia. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E Santa Catarina de Sena falava sobre as obras de caridade e misericórdia. E aí a gente fica fazendo um testemunho de ódio, de exclusão, de marginalização, de condenação, de opressão, quando nós ouvimos o próprio Cristo dizer, né, que Ele veio para retirar toda a opressão da terra, libertar os cativos, que os coxos andam, que os cegos veem, que os surdos ouvem.
e que nele se realizou essa escritura, e nós queremos excluir as pessoas, oprimir as pessoas? Ah, Bernardo, mas você consegue fazer isso? Eu não consigo. Isso é outra história. Eu duvido que em toda a sua vida você não possa fazer um testemunho de inclusão ou de acolhimento. Eu duvido que não haja uma situação na sua vida onde você esbarrou com uma pessoa que você achava que ela tinha alguma atitude reprovável, mas que você a tratou com decência, com cuidado, com respeito à dignidade dessa pessoa. Eu duvido que você não tenha pelo menos uma vez na vida encontrado uma pessoa com grande sofrimento e poder dizer para essa pessoa: vem cá, vamos conversar. Uma pessoa que está à beira de fazer uma loucura, uma desgraça, e você virou para ela: meu irmão, minha irmã, vamos aqui, vamos respirar um pouquinho, vamos conversar. Quem sabe você tira essa possibilidade da desgraça. Garanto que essa pessoa, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ainda vai dizer: não, naquele dia eu estava pronto para fazer uma coisa terrível, mas Deus mandou um anjo para mim. Um anjo? Como é que ele era? Era uma pessoa. E aquilo será testemunho de Jesus para o resto da eternidade. Então a gente tem que parar de ficar do mesmo jeito que a gente tem que compreender o que Jesus nos fala. Nós temos que vivenciar uma nova realidade, que é a realidade da necessidade de dar um testemunho autêntico. Eu entendi o que Jesus falou, entendi. Agora eu tenho que dar o testemunho daquilo que eu entendi, para que os homens e mulheres do mundo vejam que nós não estamos marcados, nós não somos doidos, nós não somos pessoas furiosas. E sim, que nós seguimos no mundo com todas as fraquezas, todas as dificuldades, mas que sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mesmo que não saibamos como. Sabe, o problema do Nicodemos não é ele não entender direito. Ele está muito fechado ainda. E eu não sei como é que vai ser isso, então isso não é possível. Verdade, às vezes a gente tem essa visão assim: se eu não sei como fazer, então não é possível. Perfeito. Mas nós vamos fazer assim mesmo. Nós vamos seguir em frente, fazendo o que nós temos que fazer. E assim, é interessante porque no finalzinho ele fala assim: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. E a maior parte das pessoas, quando ouve isso, vão dizer que o levantado é o que, amor? A cruz. A cruz. Não é não? Olha bem, eu acho que é uma coisa, uma interpretação válida. Né? Você tem um eixo vertical, a serpente estava assim, é uma cruz, não é? Mas a palavra levantar e a palavra ressuscitar são muito parecidas no Evangelho. É. Não é, Vitor? Não tem? E aí eu fico pensando,
Senão tem mais um significado aqui. É necessário que o Filho do Homem ressuscite, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. E a ressurreição mudou toda a natureza humana. Eu diria que mudou toda a natureza da criação. E aí eu chamo vocês hoje, na segunda semana da Páscoa, a serem novas criaturas. Criaturas de amor, de cuidado, de perdão e de misericórdia, de acolhimento e de inclusão, de compromisso com o ser humano e com a natureza. Para quê? Para que possamos dar o real testemunho do Jesus que nós experimentamos e conhecemos. Amém? Vamos ver a hora, amor. 8h01, amor. Está praticamente impossível atualmente, eu não consigo mais terminar quanto eu terminava. Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção, marcando o encontro com vocês amanhã. Amanhã vai ser aquele dia. Amanhã tem celebração da palavra de manhã, banca de tese de tarde, live de noite. Quinta-feira é mais tranquilo. Sexta eu ainda não sei. Mas vai ter live. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção, tá, pessoal? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marli, põe a carinha da Mônica para a gente ver. Mozinho, sua irmã que pediu, não adianta. Pera aí, Marli. Calma. É mozinho, tá? Ei, minha irmã. A cara de lua cheia. Bom, Um beijo, tá? Te amo muito. Fica com Deus. a gente se vê amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.